Olá pessoal, esse é o canal Matemática em um Clique e esse é mais um vídeo da série da resolução das questões de matemática do Enem de 2018. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 151, que fala sobre proporção e área, e a questão 152, que é sobre análise gráfica. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então vamos lá. Olá pessoal, esse é o canal Matemática em um Clique e esse é mais um vídeo da série da resolução das questões de matemática do Enem de 2018. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 151, que fala sobre proporção e área, e a questão 152, que é sobre análise gráfica. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então vamos lá. Bom, o assunto da questão 151 é proporção e área. O enunciado diz: a Ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial: pequenos buraquinhos circulares congruentes, ou seja, que têm a mesma medida, e em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Então aqui está a imagem da palavra eco nessa fonte. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte com tamanho 192 e que seja composta por letras formadas por quadrados de lado x com furos circulares de raio Rx/3. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será... Bom, então ele quer saber quanto que ele tem que reduzir no tamanho da fonte para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16. Vamos primeiro fazer uma análise sobre a área dessa fonte. Então ele diz que são formados por quadrados de lado x. Então vamos contar quantos quadrados temos nessa palavra eco. Então na letra E, se nós visualizarmos aqui, temos 8 quadrados de lado x. Na letra C, nós temos mais 7 quadrados de lado x. E na letra O, nós temos mais 12 quadrados de lado x. Então, podemos calcular a área total da palavra somando a área de todos esses quadrados. Ou seja, se cada quadrado tem x² de área, a área total seria 8x² mais 7x² mais 12x². Isso daria 27x². Agora, ele diz que tem vários círculos onde não haverá tinta, ou seja, vamos calcular a área que não vai ser pintada, somando a área de todos esses círculos, que no total também serão 27 círculos. Então, a área não pintada serão a soma dessas 27 áreas de círculos. Lembrando que a área do círculo é πr². Então, a área não pintada é 27 vezes π vezes o raio ao quadrado, que ele falou que o raio é x/3. Então, se nós simplificarmos aqui, daria x² sobre 9. 27 dividido por 9 dá 3. Então, 3π vezes x² é a área que não vai ser pintada, que é a área que corresponde a esses círculos. Então, a partir da área total e da área não pintada, nós podemos calcular a diferença, que será a área pintada. Então, a área pintada é 27x² menos 3πx².
podemos simplificar, colocar o x² em evidência. Então vai dar 27 menos 3π x². Bom, até aqui nós calculamos a área pintada se ela fosse usada na fonte tamanho 192. Porém, ele quer o tamanho da fonte para reduzir essa área pintada para 1/16. Então, basta nós fazermos uma relação. Nós queremos 1/16 dessa área que nós calculamos. E nós precisamos saber quanto nós vamos reduzir no tamanho da fonte. Ou seja, nós podemos comparar com a redução do x, que ele fala que reduz na mesma proporção. Aqui, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Então, nós podemos falar que se nós reduzirmos a proporção da letra, a área também será reduzida para 1/16. Então, basta nós calcularmos quantas vezes nós temos que reduzir a letra para a área ser reduzida em 1/16. Então, aqui eu relacionei o lado x a x sobre n. Então, eu vou dividir por um número n esse tamanho da fonte para que a área seja reduzida em 16 vezes. Então, aqui nós podemos simplificar bastante coisa. O x², podemos cortar, e o 27 menos 3π também tem comum nos dois lados. Aqui restou apenas 1/16 igual a 1/n². Multiplicando em cruz, temos n² igual a 16, ou seja, n igual a raiz de 16. N é igual a 4. Isso significa que se nós reduzirmos o tamanho da letra em 4 vezes, a área será reduzida em 16 vezes. Bom, se ele fala que o tamanho inicial da fonte é 192, basta dividir o 192 por 4, nós temos o novo tamanho da fonte, que é 48. Então a letra certa é a letra B, 48. A próxima questão, 152, o assunto principal é análise gráfica. Então ela diz: para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Então aqui temos um conjunto de pontos formando um triângulo. Para construir tal imagem utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x e y, pertence aos números naturais, tais que... Bom, nós primeiro precisamos fazer uma análise da região desses pontos. Então, ele é delimitado por 3 lados. O lado inferior é a semirreta onde y é igual a 0. Pelo lado direito é uma semirreta onde x é igual a 10. E aqui na parte superior podemos relacionar com a reta x é igual a y. Ou seja, esses pontos da parte superior são limitados pela reta x igual a y. E a partir dessa análise nós podemos ter algumas conclusões. Do lado direito da reta x igual a y, está toda a região onde o x é maior que o y. E do lado esquerdo da reta x igual a y, nós temos a região no plano cartesiano, onde o x, todos os pontos desse lado, o x é menor que o y. Então, isso é uma conclusão importante para o que nós vamos relacionar a seguir. Então, os pontos, todos esses pontos estão do lado que x é maior que y. Por quê? Eu tracei aqui a reta x igual a y, e os pontos estão do lado direito, onde x é maior que o y.
Porém, também, se nós verificarmos aqui, esses pontos também pertencem à reta x igual a y. Então, a primeira conclusão que nós temos em relação aos pontos é que x é maior ou igual a y. Então, todos os pontos, eles estão dentro dessa inequação, onde x é maior ou igual a y. Agora nós podemos verificar os outros limites. Os pontos vão de 0, 0, que é esse ponto inicial, até 10, 10. Ou seja, aquele é delimitado pelo x igual a 0, y igual a 0. E aquele vai até x igual a 10 e y igual a 10. Logo, nós podemos falar que tanto y quanto x são maior ou igual a 0 e são menor ou igual a 10. Logo, a única alternativa que contém esses dados é a letra B. Ou seja, x é maior ou igual a y e x e y são maior ou igual a 0 e menor ou iguais a 10. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like e caso tenha dúvida em algum exercício específico, deixe nos comentários ou mande um e-mail que eu farei um vídeo explicando passo a passo. Bons estudos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!